Bom dia, amados irmãos. O meu nome é Irmão Maicon. Eu estou aqui querendo convidar você para ler a Bíblia, as Escrituras Sagradas contidas dentro do livro Bíblia, junto comigo, aqui na minha casa e você aí na sua casa através desse vídeo, né? Então, nós vamos ler hoje, queremos estudar a respeito do livro de Joel, do profeta Joel. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode nos acompanhar normalmente, pegar a sua Bíblia e nós vamos ler juntos, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, né, de referência Thompson, né, da editora Vida, como os irmãos podem ver aqui embaixo no vídeo, e estamos aí para lermos e analisarmos as Escrituras juntos, fazer como o nosso Salvador mandou, examinar tudo e reter o que for bom para cada um de nós, né? Então quero convidar você para que nós possamos começar a estudar e a ler. Você já pegou sua Bíblia, já se aconchegou aí no seu sofá, na sua poltrona? Então, vamos ler, né? Os irmãos estão vendo que é tudo muito simples, é tudo pela graça do nosso Salvador, porque nós não temos estúdios, não temos outro local, então estamos gravando aqui mesmo na nossa residência, né? Hoje é dia 2 de julho de 2012, são 10 horas da manhã e vamos estudar juntos, todos nós. Amém? Vamos abrir a palavra do nosso Salvador no livro de Joel. Joel a partir do capítulo 1. Estaremos estudando aí o livro todo. Vamos fazer intervalos a cada capítulo para não ficar um vídeo muito cansativo. Você pode dar pausa também, que você vai estar assistindo completo aí na sua residência. Amém? Então vamos lá. Diz o seguinte, aqui no livro do profeta Joel, antigamente, na antiga aliança, antes do nosso Salvador ser crucificado, ele falava ao seu povo através da boca do profeta. Então, aqui onde nós vamos ler, o Senhor está falando com o seu povo através da boca do profeta Joel. Nós podemos dizer que aqui era o próprio Salvador falando com a população daquela época, né, no local onde ele estava, através do profeta Joel. Era a boca do Salvador falando através do profeta Joel. Então, nós cremos que o Senhor vai falar conosco aqui nesse vídeo através da palavra. Amém? Assim está escrito, os irmãos podem ler aí e acompanhar. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, né? Uma palavra que veio do Senhor, que foi entregue para Joel e que Joel era filho de Petuel. Amém? Versículo 2. Ouvi isto, vós anciãos. O profeta está mandando os anciãos ouvirem. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Agora o profeta Joel faz uma pergunta. Ele está perguntando para os anciãos se aconteceu isso no dia deles ou no dia dos pais deles. E o profeta Joel agora ele vai falar o que é que ele está perguntando, né? Para os anciões. Versículo 3. Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, né? Fazeis sobre isso uma narração para ficar mais entendido para os amados. É uma explicação, é contar a história para os seus filhos, né? Era o que o profeta estava mandando os anciões fazerem. E vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui nós já vemos uma passagem muito interessante, se os amados pararem para notar o que ele fala do gafanhoto migrador, do gafanhoto destruidor, do gafanhoto devorador e do gafanhoto cortador. E aqui eu já vou lhe lançar uma pergunta, né? Quero deixar essa pergunta para você. Por que o sistema religioso, por que o seu líder religioso, por que dentro das denominações, dentro desses locais que chamam de igreja, né? Por que eles dizem que o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor são demônios que vieram para afligir a alma do crente, a alma daquele que se diz seguidor do Salvador, do único digno de toda a honra e de toda a glória? Eu quero lhe fazer essa pergunta, amado. Se a palavra aqui em Joel, você está vendo claramente, não sou eu, o irmão Maico, que estou falando,
Mas você está vendo claramente o Senhor falando. O que ficou do gafanhoto cortador? O próprio Deus está chamando de gafanhoto através da boca do profeta Joel. Mas por que as lideranças religiosas hoje colocaram eles como demônio, amados? Eu quero deixar essa pergunta para você. Por que eles colocaram eles como demônios, se na realidade a Escritura está afirmando que eles não são demônios? Está bem claro, amado. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. É simplesmente você ler, examinar e reter o que é bom. E aqui está bem claro, está mostrando que eles não são demônios, que eles são gafanhotos, gafanhotos devoradores, classes diferentes de gafanhotos. Inclusive, eu posso deixar essa vinheta para você. Se você tiver interesse, você pode pesquisar, você pode abrir na internet, você pode olhar no Wikipédia, você pode fazer pesquisas através de livros, que você vai perceber isso, que esses gafanhotos são classes diferentes de gafanhoto, devorador, cortador e migrador, e não demônios como o sistema religioso vem apresentando para nós a vida inteira, né? E outra coisa eu quero deixar aqui para vocês antes da gente continuar a ler, amados, que você sempre procure examinar tudo e reter o que é bom. Não tape os seus ouvidos, mas ouça tudo e retenha o que for bom. Foi isso que o nosso Salvador mandou fazer. Então eu já deixo essa pergunta para você. Por que o seu líder? Por que o seu líder religioso ensina para você que eles são demônios? Se a própria Escritura está chamando eles de gafanhotos, né? E mais para frente nós vamos ter mais prova disso. Vamos continuar lendo. Versículo 5, amados. Despertai, ébrios, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, que foi tirado da vossa boca. Amados, por que o vinho novo foi tirado da boca daqueles que bebiam vinho novo? Porque os gafanhotos vieram e destruíram tudo. Destruíram a plantação, destruíram a vide, que era a planta que dava a fruta, que era a uva, para poder fazer o vinho novo. Então destruiu tudo, por isso ele está mandando chorar e gemei, ébrios, gemei todos vós que bebeis vinho novo, porque o vinho novo foi tirado da sua boca. Versículo 6, uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra, os seus dentes são dentes de leão e tem presas de leoa. Aqui nós já vemos o profeta fazendo uma comparação, né, dos gafanhotos com os leões, porque eles vieram como uma nação inumerosa, uma nação que não se podia contar, uma nuvem de gafanhoto, acredito eu. E você pode ver que é pura verdade, é o que está escrito. Fez da minha vide uma assolação, olha aí, amado, uma destruição da vide, a plantação de uva, a plantação a qual se fazia o vinho, né, tirava a uva para se fazer o vinho novo. E tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Sarmentos significam ramos, amados. Para você que não sabe, os sarmentos significam ramos. Você pode pegar aí o dicionário Aurélio que você vai ver. Sarmentos das plantas se embranqueceram, o profeta está falando. Os sarmentos da vide se embranqueceram. Por quê? Porque os gafanhotos cortaram, trituraram, devoraram tudo, tiraram a casca da videira, da vide. Então ela se tornou os seus sarmentos brancos, amados. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco. Está aqui o profeta simbolizando a tristeza, que naquela época era um costume do povo de Israel, quando estava triste, simbolizar se vestindo de pano de saco e se cobrindo de cinza, né? Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de cereais e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Olha, os sacerdotes estavam entristecidos. Por quê? Porque foi cortada a oferta de cereais da casa do Senhor. Amados, a oferta nunca foi dinheiro. A oferta nas Escrituras, na Velha Aliança, nunca foi dinheiro, como é dito hoje aí no sistema religioso, dentro das igrejas, dentro das denominações. Mas a oferta sempre foi alimento. Você tem provas e mais provas disso nas Escrituras. Está tudo aqui dentro, amado. Ó, basta você ler e parar para observar e reter o que for bom. Porque você vai ver que a oferta nunca foi dinheiro, ela sempre foi alimento.
Inclusive a casa do Senhor era chamada de armazém. Se você ler em algumas outras escrituras mais antigas, você vai ver que a palavra era armazém, a qual hoje você conhece como igreja, né? Esse valor que estão dando para esse templo, a qual o Senhor não dá valor. O Senhor, amado, dá valor para você que está no templo, mas não para o templo. Então ele diz, né? Foi cortada a oferta de cereais e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos, né? Por quê? Porque não tem mais o alimento para eles se alimentarem. Porque eles recebiam as ofertas, tiravam uma boa parte para eles se alimentar e a outra parte eles faziam o mandamento do Senhor, que era cuidar da causa do órfão, da viúva, do necessitado e do estrangeiro, né? O campo, versículo 10, amados. O campo está assolado e a terra triste. O trigo está destruído. O vinho novo se secou e o azeite falta. O vinho novo se secou, amado. O azeite está faltando. Por quê? Porque a plantação foi completamente destruída, né? Não tem mais essa plantação para se fazer o vinho novo, para se fazer o azeite. Despertai, desesperai-vos, lavradores. Olha, ele está mandando desesperar porque não tem mais nada. Uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A colheita do campo, amado, ó, se perdeu. Se perdeu por quê? Porque uma nação inumerável, que foi uma praga de gafanhotos que o Senhor lançou sobre aquele lugar, destruiu tudo. Por quê? Porque aquele povo não estava com o seu coração voltado para o Salvador, voltado para o Criador. Aquele povo estava em pecados, estava desagradando a vontade do Pai, não fazendo a vontade do Pai. Se você ler no livro de Zacarias, você vai ver a prova disso, né? Versículo 12. A vide se secou, né? A planta que dá a fruta para fazer o vinho. A figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Desculpa, amados. Por que ele diz a alegria se secou entre os filhos dos homens? Por que, amados? Porque a alegria daquela época era diferente da alegria de hoje. A alegria de hoje é você adquirir um carro, uma casa, uma moto, né? Hoje as pessoas acham que isso é alegria, mas o Senhor é totalmente contrário a isso. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, amados, a alegria daquela época era a pessoa fazer uma plantação e aquela plantação dá muito fruto, dá muitos frutos para ele, a sua geração, a sua família comer, para ele dar ofertas de cereais na casa do Senhor, que naquela época era o templo, né? Hoje não é mais, hoje a casa do Senhor somos nós, como disse o apóstolo Paulo, vós sois o templo do Espírito Santo. Amém? E ele habita em vós, né? Quando ele subiu, ele deixou o Consolador com você. Aí ele continua, no versículo 13, amados. Cingivos de pano de saco, e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de pano de saco, durante a noite. Ministros do meu Deus, pois a oferta de cereais e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus, né? Ele está repetindo de novo, amados. Eu quero dizer para você que todas as vezes que a escritura sagrada contida no livro Bíblia, ela se repete frases após frases dentro de vários versículos, é com a intenção de enfatizar, é com a intenção de colocar o pensamento mais forte para que você possa entender qual o verdadeiro sentido daquela frase. E o sentido que era que realmente estava faltando a oferta na casa do Senhor. Por quê? Porque os gafanhotos teriam devorado tudo, amado. E não o demônio chamado devorador, que nem existe. O homem criou aí esses demônios para colocar medo sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que se dizem cristãos, seguidores do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Eterno, nosso Criador de todas as coisas. Mas, amados, Deus não iria fazer isso. Ele não ia livrar você do lamaçal do pecado, tirar você lá de toda a imundícia, para você agora viver uma vida de medo. Que antes você tinha uma vida tranquila, sem preocupação, né? Só com as suas preocupações do dia a dia. E agora, depois que você aceitou o Salvador, você vai ter uma vida totalmente atribulada,
totalmente perseguida por esses demônios chamados devorador, cortador, migrador, destruidor, o qual esses demônios não existem, amados. Pelo menos até hoje eu nunca encontrei aqui na palavra do nosso Criador passagens que provem que esses demônios existem, mas foram criados pelos homens. Por quê, amados? Porque diziam interesse a eles. Na época em que as escrituras foram traduzidas, que foram compiladas dentro do livro Bíblia por muitos padres, por muitos estudiosos, eles traduziram o que bem interessava a eles, amados, porque eles tinham que vir para o Brasil para ministrar a palavra, para impor a religião deles, e alguém tinha que financiar tudo isso. E aí eles pegaram as escrituras e falaram: vamos ensinar que é dinheiro, que o povo tem que dar dinheiro para financiar essa ida nossa lá. Mas a oferta nunca foi dinheiro, amado, ela sempre foi alimento. É por isso que o Pai disse, amado: de graça recebeis, de graça também dais. Como que nós vamos, a quem nós estamos seguindo, a quem nós estamos imitando? Se nós somos imitadores do Salvador, amados, eu nunca encontrei nenhuma passagem qual o Salvador está cobrando para ministrar o Evangelho. Muito pelo contrário, ele sai de cidade em cidade ministrando o Evangelho, mas não cobra nada de ninguém. Comia pelos campos, nem casa tinha, né? Nem casa tinha para repousar. Como ele disse lá no livro de Mateus, as aves têm seus ninhos, os lobos têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não cobrava, amado, porque de graça ele recebeu e de graça ele dá. Assim como nós estamos fazendo, de graça recebemos e de graça estamos dando, amado. Você pode aí acessar, às vezes pode chegar até o dia que você vai comprar, mas não que isso seja uma imposição. Tem a opção hoje aí da internet que você pode acessar, pode baixar e pode assistir em casa de graça. De graça recebeis, de graça dais, amado. Nós não vamos colocar esse peso sobre o seu ombro, de colocar dizer que esses demônios irão perseguir, que isso, aquilo, outro, porque isso não existe. É invenção do homem, é mentira do diabo, né? O diabo colocou isso aí na mente deles, de algumas lideranças, para eles colocarem medo sobre a vida das pessoas. Mas você não deve ter esse medo, porque as escrituras nos garantem isso. Versículo 13, versículo 14, irmãos. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, orai, falai com o Senhor vosso Deus. Ai do dia, ele diz, ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e virá como a assolação da parte do Todo-Poderoso. Agora o profeta Joel vai fazer uma comparação, amados. Uma comparação muito forte. Naquela época aconteceu uma assolação, uma dessolação. Vieram as nuvens de gafanhotos, destruidor, cortador, migrador e devorador, e assolaram tudo o que viram pela frente. Destruíram toda a plantação, destruíram todo o campo. E aqui agora o profeta Joel faz uma comparação com isso. Ele faz uma comparação dizendo que o grande dia do Senhor será semelhante àquele dia. Será como uma assolação, porque será o grande e terrível dia do Senhor, amados. Versículo 16. Não está o mantimento cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros estão assolados, os armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Agora aqui eles colocaram a palavra armazém, amados, que no caso é o que você conhece hoje como igreja, mas antigamente era chamado de armazém, né? Mas transliteraram o sentido real da palavra para que você hoje não pudesse entender que as ofertas aqui estavam faltando, era na igreja, né? Era armazém, mas aí colocaram na sua cabeça e você aprendeu que era igreja, mas era armazém, era o local onde se guardava o alimento. Tanto o alimento material como o espiritual, amados, né? O pão vivo que desceu do céu, o nosso Salvador, era o armazém. Aqui está a prova que eu acabei de falar anteriormente, né? Versículo 18. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sofrendo, né?
até os rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. O profeta está clamando ao Senhor. E a chama abrasou todas as árvores do campo, queimou tudo, amado, destruiu tudo. Também todos os animais do campo suspiram a ti. Todos os animais do campo estão clamando ao Senhor Deus, né? Ao Criador, ao Salvador. Os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Aqui nós já terminamos o capítulo 1. Amado, você pode continuar assistindo no próximo vídeo, vamos dar um intervalo, mas que nós já deixamos bem claro que você entendeu, tenho certeza que você entendeu. Se você não entendeu, amado, você pode voltar esse vídeo quantas vezes for necessário. Você pode pegar a sua escritura sagrada que está contida no livro Bíblia, que você tem em casa, e você pode ler, você pode examinar, e você pode reter aquilo que for bom para você. O próprio Senhor está falando, não são demônios, né? Mas esses homens maldosamente estão colocando aí sobre a sua vida esse fardo pesado. Amados, preste bem atenção, vou lançar uma charge novamente para você. Quando o fardo for pesado, meu amado, não é o fardo do nosso Salvador, porque ele disse: o meu fardo é leve e suave. E ele não iria mentir para nós, para mim e para você. Se esses fossem demônio, ele teria nos alertado quando ele veio à terra, mas ele nada nos falou acerca disso. Então, amados, que você fique bem ciente disso. E se você tiver alguma dúvida, leia novamente, releia novamente. Você vai ver que isso foi preceito de homens que colocaram sobre a nossa vida, né, amado? Não significa que porque você aprendeu desde criança dessa forma, não significa que isso é certo, amado. Você tem que buscar o fundamento. Isso não significa que é certo, porque você aprendeu a vida inteira, aprendeu com seu pai, que aprendeu com seu avô, que aprendeu com seu bisavô, que aprendeu com seu tataravô. Isso não significa que é certo. Então, examinai tudo e retém o que é bom. Nós nos vemos no próximo vídeo, no capítulo 2 do livro de Joel. Amém? Muito obrigado a todos aí por nos acompanhar nesse primeiro capítulo.